Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 19 de janeiro de 2024, uma rodadinha um pouquinho menor, mas que a gente chega com muita motivação, já que ontem fomos 100% aqui no YouTube. Também indicamos as melhores odds lá no nosso grupo VIP e conseguimos ali greens rápidos, para falar a verdade. Odiano Nobe no seu pontos, rebotes mais assistências, teve green também ali nas assistências do Josh Giddey, somados também ao green com os seus rebotes, né, que ele conseguiu ali contra o Utah Jazz, uma partida de destaque dele de toda a equipe. Teve a dupla ali na pontuação do Chicago Bulls Green com o Green que a gente teve ali no over em pontos do OKC, e a gente também conseguiu um over ali nas assistências do Jalen Brunson, mais um Green para nossa noite, que terminou com handicap positivo a favor do Indiana Pacers. A gente também indica lá no nosso grupo VIP os favoritos da noite e também as nossas tips ali em zebras favoritos. O Timberwolves venceu seu jogo, a gente também conseguiu a vitória dos Knicks, do handicap positivo ali na zebra do Indiana Pacers, um pouquinho mais baixa do que a gente indica para vocês aqui no handicap, né, que também bateu em relação ao que a gente indica aqui no YouTube, e a gente pretende também manter essa pegada para essa rodada de hoje. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, a meta é de 350 likes para esse vídeo de hoje. Aproveitem para garantir a sua vaga para essa temporada de 2024, no nosso grupo VIP, que é o mais completo do mercado. Vocês vão ter acesso a diversos e-books, guias, muito material exclusivo, conteúdos de informação para vocês serem bem lucrativos, criarem as próprias apostas, além, é claro, das nossas tips que você só encontra lá. Beleza? Se você quer ter acesso a tudo isso, a tips baseadas em números e estatísticas, também tips gratuitas aqui no YouTube, é só colar com a gente, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Beleza, vamos começar aqui com Hornets e Spurs. Aqui para essa partida o Victor Wembanyama não joga, é um jogador que a gente gostaria de trabalhar com pivôs ali contra o Charlotte Hornets é sempre lucrativo, mas o Zach Collins é dúvida. Caso ele jogue, ele pode ser um jogador interessante para a gente investir contra esse Charlotte Hornets, que é uma das piores defesas da NBA, o time que mais sofre pontos para pivôs na liga e o segundo que mais cede rebotes também. Só que como eles jogam dentro de casa, o San Antonio Spurs vem desfalcado daquele jogador que em alguns momentos a gente acaba tendo medo de investir contra os Spurs, porque a gente respeita o talento que ele é. Eu me sinto mais à vontade de investir a favor dos Hornets, mas não de forma coletiva, porque vamos combinar que não é um dos melhores times que a gente tem na NBA, na verdade é um dos piores. Então a gente vai trabalhar com aquele único jogador que a gente confia. Vamos aqui de pelo menos 25 pontos ou mais do LaMelo Ball, principal jogador dessa franquia. Tá aí, digamos que, com disposição de jogar basquete, porque tá há muito tempo aí de fora, né? E também ele teve o seu retorno justamente contra o San Antonio Spurs, onde ele marcou 28 pontos, mesmo com a minutagem reduzida e vindo ali de uma lesão bem grave. Imagina hoje jogando em casa aí, com mais tempo de quadra hábil para que ele venha bem hoje. Nos últimos 10 jogos ele teve uma média de 28,6 pontos por partida. Ele teve essa média aí, né, derrubada por conta da partida justamente em que ele se lesionou contra o Orlando Magic, mas se a gente for considerar as partidas que ele jogou por completo, ele fez pelo menos 25 pontos em 8 dessas 9 partidas recortadas. Desde a sua volta, ele conseguiu fazer 28 e 29 contra os Spurs e Pelicans e fez 21 ali contra o Miami Heat, mas o Miami Heat é uma defesa muito superior a essa que ele vai enfrentar hoje. O San Antonio Spurs é simplesmente a 7ª pior defesa por 100 posses de bola da NBA, são também aí, né, o terceiro time mais rápido, então eles geram muitas posses de bola por minuto para eles, mas também para os seus rivais. Então, mesmo que o LaMelo não esteja com eficiência em dia, ele vai ter muitos arremessos para fazer hoje, o que é muito bom também. Eu pensei em trabalhar ali com as assistências do LaMelo, mas eu não confio muito nos jogadores ali ao redor dele para que eles produzam bem, convertam esses passes que ele dá em pontos. Mas a gente está falando de uns Spurs, que é o time que mais sofre pontos para armadores na NBA, é também um dos 10 que mais cedem assistências, e nesse momento é o 5º time que mais sofre bolas de 3 para jogadores da posição do LaMelo. Lembrando que se essa linha de pontos dele aqui vem sendo alta recentemente, muito é porque ele está afiadíssimo nas bolas triplas. Ele que vem de diversos jogos aí com pelo menos 4 bolas triplas, tem mais esse recurso aí para poder explorar hoje e pontuar bem contra essa defesa terrível do San Antonio Spurs. Agora vamos falar aqui de Magic e 76ers. O nosso palpite vai ser um handicap de menos 1,5 para o Philadelphia 76ers, ou seja, eles têm que vencer por 2 pontos de diferença ou mais para a gente garantir esse nosso green. Se a gente for olhar aqui os últimos 13 confrontos diretos entre essas franquias, a gente tem 12 vitórias favoráveis aos 76ers e apenas uma vitória favorável ao Magic. Nos últimos 2 jogos consecutivos, o Philadelphia venceu ambos por uma diferença aí, né, de quase 10 pontos de diferença
Pelo menos nesse caso aqui, eles venceram por 11, aqui eles venceram por 20, antes disso por 30, antes disso por 8, enfim. A gente tem esses 2 pontos de vantagem sendo frequentes nas vitórias do Philadelphia diante do Orlando Magic, que hoje joga sem o Franz Wagner, que é um dos seus principais jogadores, um dos principais defensores de perímetro, pontuadores, Gary Harris, que é um dos principais arremessadores de 3 desse Magic, que não pontua muito bem de 3, então ele acaba fazendo muita falta mesmo, que não tenha tanta qualidade assim. E a gente tem o Philadelphia com seus 3 principais jogadores à disposição, Tobias Harris, Embiid e também Tyrese Maxey. O Philadelphia enfrenta depois ali o Charlotte Hornets, então dá pra gente ter aqui a consciência de que dentro dessa sequência de jogos consecutivos, a prioridade deles é vencer o Magic, porque é um adversário mais difícil que eles podem encontrar em uma sequência de playoffs. Então a gente tem tudo aqui favorável para o Philadelphia 76ers, que se a gente for olhar aqui, o desempenho deles como visitante é um dos melhores da NBA, isso que eles perderam muitos jogos aí por conta da ausência do seu principal jogador, que é o Joel Embiid. Mesmo assim, eles são quase um dos 10 melhores da liga quando jogam fora de casa. Nessa situação, eles são o melhor ataque da NBA quando jogam como visitante, e defensivamente o 76ers é uma defesa de top 10 quando está na estrada. Se a gente for olhar aqui o net rating geral da NBA, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola do seu ataque e da sua defesa, o Philadelphia tem o segundo melhor saldo da liga, enquanto que o Orlando Magic tem um bom saldo, mas ainda é um saldo ali de meio de tabela bem distante do que é o do Philadelphia. O Orlando Magic também teve um momento muito bom na temporada, mas que a impressão que fica é que esse bom momento já passou. Eles têm 4 derrotas nos últimos 5 jogos, venceram os Knicks, uma vitória apertada, que eles tiveram que fazer ali milagre no último quarto, mas, acima de tudo, eles não vêm apresentando bons desempenhos nos últimos 10 jogos, onde eles venceram apenas 30% deles, beleza? Vamos falar agora aqui de Celtics e Denver Nuggets. Aqui é um jogo complicado de se avaliar, mas eu acho que, pensando aí no tanto de talento que a gente tem dos dois lados, apesar do ritmo lento que esses dois times jogam, eu acho que o over é a melhor opção. A gente tem algumas dúvidas importantes na escalação que podem impactar no resultado dessa partida. Então vamos de ação de 227,5 pontos totais, que eu acho que é a melhor opção que nós temos por aqui. Porque a gente está falando de terceiro melhor ataque da NBA por 100 posses de bola e também do sétimo melhor ataque da NBA por 100 posses de bola. Mesmo que as duas defesas estejam ali no topo também, principalmente a do Boston, geralmente nesses confrontos aqui de dois bons ataques, com duas boas defesas, os ataques vêm se destacando. Então a gente fica tranquilo aqui em trabalhar nesse acima D por conta também do excesso de talento que a gente tem dentro de quadra. A gente tem ali a equipe do Boston Celtics favorável para o Jamal Murray pontuar bem, porque o Boston é o sexto time que mais sofre pontos para armadores na liga. A gente está falando também de dois times que são top 10 em eficiência nas bolas triplas, e quando a gente fala de bolas convertidas, o Boston Celtics é o principal time da NBA também, que é muito bom para a gente trabalhar com esse acima D. Beleza? Agora vamos falar aqui de Heat Hawks. Aqui também a gente vai trabalhar com acima D, tá? Os jogos geralmente são bem movimentados, o Miami Heat não é uma defesa de elite nesse momento da competição. Eles são aqui um dos 10 melhores aproveitamentos em bolas de 3 da NBA. E se a gente for olhar aqui nas estatísticas avançadas, a gente está falando de um Heat que só agora chegou a ser uma das 10 melhores defesas da liga, mas de um Atlanta que é a quinta pior. Eles são também um time muito rápido, o quarto mais rápido da NBA, e um ataque ali que está no top 10. Então a única preocupação que a gente tem aqui de fato é o fato da defesa do Miami Heat poder funcionar. Mas como a gente tem uma linha que eu considero baixa, dá pra gente explorar. Porque a gente tem pelo menos um time ali muito over, que joga num ritmo alto, que defende mal, que ataca bem. E o Miami Heat também vai potencializar o ataque deles, porque o adversário tem uma defesa fraca. Vamos de ação de 222,5 pontos totais para essa partida, levando em consideração que nos últimos 10 jogos do Atlanta Hawks, eles sofreram 125 pontos de média para os seus adversários, e a gente teve mais de 222,5 pontos totais em 9 dessas 10 partidas do Atlanta. O Miami Heat tem muito poder de fogo para poder pontuar por dentro ali com o Jimmy Butler e com o Adebayo, e o Pint, o garrafão, é onde a equipe do Atlanta Hawks mais sofre, é o segundo time que mais sofre pontos para ala pivôs na NBA e o quarto que mais sofre pontos para pivôs. A gente também está falando ali de um Atlanta Hawks que cede muitas assistências, o terceiro que mais cede assistências para armadores. Então o Kyle Lowry, que geralmente é um jogador de menos números desse time do Miami Heat, caso ele seja titular, ele pode produzir bem também. A gente já teve 2 confrontos entre essas franquias nessa temporada, e a gente teve 226 pontos em uma delas, e no único jogo que aconteceu em Miami, a gente teve 235. Então, mais números é interessantes para a gente acreditar que esse jogo possa ser acima dele. Agora, antes da gente finalizar o nosso vídeo, vamos caminhar para a reta final.
Tem o último jogo aqui do dia 19, tem jogos também na virada do dia 19 pro dia 20, mas antes, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também conhecer o nosso grupo VIP, é o menor preço do mercado, lá tem muitos números e estatísticas para você ser lucrativo. Nosso objetivo lá, diferente de todos os outros grupos VIPs, claro, a gente manda os nossos tipos de áreas exclusivas, mas é formar vocês apostadores com a maior taxa de assertividade possível, que vocês caminhem com as próprias pernas, através das nossas análises, números, formas de pensar. Vocês vão aprender a desenvolver o próprio método de vocês, trabalhar nos mercados que vocês mais gostam e serem bem lucrativos, beleza? Vamos aqui de Pelicans e Suns. A gente tem aqui o Pelicans, é um time interessante pra gente trabalhar no acima D, contra esse Phoenix Suns que, quando roda o seu time ali, tem dificuldade de defender, com Bradley Beal, Booker e Durant em quadra, também tem dificuldade de defender, e eu adoraria trabalhar no over aqui, mas a única certeza que eu tenho é que os Pelicans vai produzir bem no ataque, então eu não vou colocar aqui nada favorável ao Suns, porque o Pelicans volta e meia defende bem, é o time que menos sofre pontos em primeiro tempo na NBA, e o Phoenix Suns pode, sei lá, desanimar de alguma forma aí e acabar não prosseguindo com um bom jogo ofensivo. E a gente vai duplar com um handicap de mais 12.5 dos Blazers, ou seja, os Blazers podem até perder por 12 de diferença ou menos, só não podem perder por 13 ou mais. Primeiro vamos falar aqui dos Pelicans. Os Suns nos últimos 10 jogos sofreram 114,3 pontos de média, só que se a gente for organizar aqui por data, eles sofreram 121, 138, 109, 116 e 117 nos últimos 5. Só que eles enfrentaram o Memphis e o Blazers, que são 2 dos 5 piores ataques da NBA por 100 posses de bola. O Blazers é o pior, o Memphis o segundo pior, e o Lakers também é um dos 10 piores ataques da liga. Então assim, mesmo assim eles sofreram muitos pontos, também enfrentaram o Magic, o Blazers mais uma vez, e eles tiveram essa média bem animadora para essa nossa equipe, digamos assim. Se a gente for organizar, eles sofreram 108,5 pontos para cima em 70% dessas 10 partidas, mas repito, eles enfrentaram só os Los Angeles Clippers aqui e, sendo bem legal, o Sacramento Kings como um bom ataque. O Pelicans, eles têm um desempenho bem superior a esses outros times, marcou 121 pontos de média nos últimos 10 jogos, enfrentaram boas defesas ou defesas medianas. E a gente está falando aqui de New Orleans Pelicans que, nesse mês de janeiro, eles têm um bom desempenho ofensivo também por 100 posses de bola. Então esse número deles ofensivo, bruto, ele não é mentiroso. Eles têm o segundo melhor desempenho a cada 100 posses e também eles têm um aproveitamento nos rebotes ofensivos muito bom, o melhor da NBA nesse recorte. Então eles podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance, o que também é muito positivo. Se a gente for olhar nesse mesmo mês, nesse mesmo recorte, o Phoenix Suns como defesa, a gente está falando de uma defesa de meio de tabela, mais que a tendência, com o tempo, por conta desse trio, né, jogando mais vezes dentro de quadra juntos ao mesmo tempo, eles piorem. Nos últimos 5 jogos a gente tem um Phoenix Suns que foi uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, e acima de tudo eles sofrem muitos pontos do garrafão, onde eles só tem o Nurkic ali de grande defensor central, e bom, eles vão sofrer bastante ali com o Zion e também com o Valanciunas, muito provavelmente. Mas nos últimos 7 jogos a gente também está falando de um Suns, que foi o segundo time que mais sofreu pontos para armadores em toda a NBA, o que ajuda também para que o CJ McCollum, mais um espetacular jogador que a gente tem do lado dos Pelicans, pontue bem. E agora justificando aqui o handicap positivo a favor do Portland Trail Blazers. Primeiro, eles jogam em casa, e segundo, e acima de tudo, eles enfrentam o Pacers, que a gente ainda não sabe se o Haliburton e o Siakam vão jogar. Então, se os dois jogarem, provavelmente eu vou evitar essa entrada aqui, porque eles não só são os melhores jogadores desse time, como eles vão chegar descansados, já que eles não jogaram ontem. E a minha tip é muito baseada em cima desse back-to-back, dessa noite consecutiva sem descanso do Indiana. A gente vai se aproveitar disso, porque a gente está falando aqui de um Indiana Pacers que não só tem um desempenho consecutivo bem negativo, como todas as equipes praticamente têm. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 13 jogos de times que jogaram sem descanso, a gente tem aqui 5 vitórias para os times que não descansaram e temos aqui 7 vitórias para os times que não jogaram a noite consecutiva. Aqui do lado, no caso, é o time que não descansou e jogou na noite consecutiva, e aqui a gente tem o resultado com W sendo vitória e L derrota. Só que eles não só perderam a maioria, como eles não conseguiram cobrir um handicap muito grande. O Heat venceu por 1 ponto de diferença, o Bucks venceu por 1 ponto de diferença naquela bola no estouro do cronômetro do Damian Lillard. A gente teve aqui 5 de vantagem para o Philadelphia contra o Denver, mas foi um jogo que o Philadelphia resolveu cedo, então eles até descansaram bem aqui, né, dá pra gente considerar. E aí sim aqui o Minnesota amassou o Memphis Grizzlies e venceu por 15 de diferença. Mas mais uma vez, quando a gente fala dos Knicks e Wizards que jogaram ontem, a diferença
foi mais curta do que seria se o time em questão que venceu não tivesse que jogar 2 noites seguidas. Então, assim, a gente está se baseando muito nisso. Vamos ficar de olho nessa questão, porque é em cima disso que a nossa aposta ela faz sentido. Então, a gente precisa aqui de um Blazers jogando em casa, descansado em relação ao seu rival, com muitos jogadores que podem pontuar bem por dentro, já que o Pacers é uma das piores defesas da liga, é um dos pints mais vazados, o garrafão mais vazado da NBA. Então, mesmo que o Blazers não tenha tanta qualidade assim, eles têm jogadores bons suficientes para pontuar, porque se trata de uma distância curta da cesta, que o Indiana Pacers permite os pontos. Então é mais fácil de você converter arremessos. Scoot Henderson, Anthony Simons, Jeremy Grant, todos à disposição. Malcolm Brogdon, entre outros. E o DeAndre Ayton pode voltar hoje. A gente está falando de um time que é pouco seguro, esse time do Indiana Pacers, é a 4ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola, e é um time que joga num ritmo bem alto, segundo o maior da NBA, então eles acabam gerando muitas posses em seus jogos que costumam ser movimentados. Hoje cansados, quem sabe também não seja interessante trabalhar ali com a linha de pontuação do Portland Trail Blazers, principalmente ali se o Tyrese Haliburton e o Siakam jogarem. Vai ficar até mais seguro trabalhar com essa questão de pontuação, porque de fato o Indiana tem uma defesa muito ruim, e cansados deve ser ainda pior. Mas esses são os nossos palpites de hoje. Lembrando que Lakers e Nets a gente vai trazer um palpite exclusivo lá no nosso grupo VIP. Chamem no WhatsApp para participar. E também comentem aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas entradas de hoje. Se vocês foram lucrativos ontem, quais são as chips, as odds que vocês conseguiram ontem um green. E quais são as chips que vocês apoiaram aqui, copiaram, né, o nosso canal, para poder serem lucrativos também. Bora conversar a respeito dos jogos de hoje. Se vocês discordam ou concordam, comentem aqui também. Muito obrigado pela sua audiência e falou!